Muito bom dia, estamos de volta abrindo este final de semana aqui na Rádio Mundial, sempre com muita alegria, muita disposição e levando para você sempre um grande entrevistado, um grande comunicador da rádio e também fora dela. Tenho aqui hoje no estúdio da Mundial, com prazer, Monja Cohen. Bem-vinda! Muito obrigada, bem-vinda, bom dia! Bom dia, Monja Cohen, que sempre tem muitas histórias para nos contar, tem uma experiência de vida extraordinária e eu tenho certeza que vai te ensinar muito, vai fazer com que você reflita, pense na sua vida, faça com que o seu amanhã seja diferente do que é hoje. Sempre é, né, Monja? E é sempre poder apreciar a vida. É uma palavra que o meu mestre nos Estados Unidos falava tanto, e quando a gente é jovem não entende direito, é apreciar cada instante da vida. É não só aproveitar, né? Tirar o máximo de proveito, a apreciação mesmo do que a gente está vivendo agora, que nem esse momento eu e você aqui juntas. É isso mesmo. Não é verdade? É isso. Me conta, vamos conhecer um pouquinho desta figura extraordinária. Vou deixar com que ela mesma se apresente, na verdade, porque Monja Cohen, quando surgiu, como que o budismo entrou na sua vida? Conta um pouquinho dessa história para a gente te conhecer melhor. Olha, fazem mais de 30 anos já. Uau! Eu comecei a praticar e me interessar por meditação por volta dos 20 anos de idade. Certo. E foi nos 30 que eu me tornei monja. Eu estou com 66. Uhum. Então, fazem realmente mais de 30 anos. E entrou através da prática meditativa. Eu comecei a praticar Zazen, que é a meditação sentada, e descobri que era a melhor coisa que eu tinha feito na minha vida até aqueles 30, acho que eu tinha 32, 33 anos de idade. Eu acho que é uma idade que todos nós entramos numa reflexão mais profunda do sentido da vida. Porque enquanto a gente tem adolescência, depois você está na casa dos 20 anos, em que você ainda é meio estudante, você não tem que ter uma profissão definitiva, e que todo mundo indulge muito com os jovens, né? É verdade. Você é uma época de você tomar decisões, não, você pode fazer isso, você pode tentar outros caminhos, que a família acolhe tudo, mas depois, quando chega os 30, você chega a uma reflexão, o que eu estou fazendo? Porque agora eu não sou mais criança, não sou mais adolescente, eu estou estando na fase adulta da minha vida. E a gente começa até a analisar lá na frente, né? Exato. Com 40, como eu estarei? Isso. E começam as cobranças sociais. A cobrança dos amigos, da família, do mundo e de você mesmo. Uhum. E é mais ou menos, você veja, Shakyamuni Buda, ele vai ter sua experiência mística mais ou menos nessa idade também. Certo. Quando a gente vê Jesus também com 33 anos, né, ele estava no ápice da sua pregação, da sua espiritualidade. Uhum. E tem alguma coisa a ver conosco. E eu comecei esses meus questionamentos, na verdade, com 14 anos de idade, 13, 14 anos. E foi lá depois, levou 20 anos de amadurecimento, para eu ter certeza que era esse meu caminho. Então eu entrei no Zen Center de Los Angeles, na Califórnia, eu morava lá, e comecei a fazer Zazen e falei para o mestre, isto é o que eu quero. E ele disse, mas você é de uma família católica, vamos esperar. Eu falei, espera o tempo que o senhor quiser. E toda semana eu ia na sala dele e dizia, quero ser monja, quero ser monja. E já queria mesmo ser monja. A partir de eu ter feito as práticas meditativas lá, ter praticado de alguns retiros com eles, ficou muito claro para mim que não havia nada mais importante do que dedicar minha vida ao Dharma de Buda. E ele questionava, porque muitas pessoas se entusiasmam inicialmente e depois desistem. Né? É um risco. E eu insisti muito. Aí ele organizou, que eu fiquei 3 anos lá com ele, aí fui para o Japão. Eu quis ir para o Japão, ele não queria que fosse, eu quis ir. Aí fui para o mosteiro no Japão, foi difícil, os 2 primeiros anos não falava japonês, tem as diferenças culturais. E depois de 2 anos comecei a falar um pouquinho de japonês, comecei a me entrosar. Quando terminaram os 5 primeiros anos, que era o comprometido, eu perguntei se eu podia ficar mais um pouco, e aí fiquei mais 3 anos, que seria um mestrado. É uma apreciação melhor do aprendizado. Uhum. E terminado esses 3 anos, eu fiquei 8 anos no mosteiro, e depois disso comecei a trabalhar alguns templos no Japão,
acabei ficando 12 anos no Japão. 12 anos de Japão. 12 anos de Japão, de treinamento monástico. Não fiz nada que não fosse, eu já cheguei de cabeça raspada, já fui direto para o mosteiro, conheci pouco do Japão turístico, conheço muito pouco do Japão fora das áreas monásticas e dos templos, e da linguagem budista. E depois disso voltei para o Brasil. A nossa sede aqui na Liberdade estava acabando de ser reconstruída, o monge responsável por essa reconstrução estava voltando para o Japão e pediram que eu assumisse interinamente até chegar um superior para a América Latina, que eu assumisse. E eu fiquei, foi uma alegria. Você imagine uma monja que acabou de terminar os seus estudos e dá um templo enorme para tomar conta. E você foi, então, a primeira monja brasileira? Existiram outras antes de mim, mas nenhuma ficou tanto tempo no Japão. Nenhuma chegou com o nível que eu acabei adquirindo por tempo de ficar lá. Não, nem tanto por méritos pessoais, mas por ter ficado tanto tempo no mosteiro e ter feito determinados cursos, eu ganhei um nível que se chama de mestre correto, que chama Seikyoshi. E isto nem todos que estão no Brasil agora ou que vieram antes, e as monjas que se tornaram monjas aqui no Brasil, muitas delas não foram treinar no Japão. Então acabou sendo uma coisa meio rara, vamos dizer. Hoje em dia mesmo não tem nenhuma das monjas que eu conheço, da minha ordem religiosa, que aqui no Brasil que tenham esse mesmo nível, porque algumas foram para o Japão, voltaram mais cedo. Uma discípula minha mesmo foi no mosteiro no Japão, ela ficou 4 anos e meio, ela não ficou 7 que eu fiquei, então acaba tendo pequenas diferenças. Mas eu costumo dizer, é porque eu sou muito bobinha, demoro para aprender, que precisa ficar mais tempo. Ah, pelo jeito você gosta da prática, né? Do envolvimento com a filosofia, com as práticas meditativas e com todo aquele universo, aquele cenário. A vida comunitária é muito agradável. Então, quando a gente fala vida monástica, a gente está falando de vida comunitária, onde todas as tarefas são compartilhadas e todas nós temos que passar por posições diferentes. Começamos muito aprendizes, muito só ajudando, e de repente vai começando a ter que ter posições de chefia, o que no Japão, para uma estrangeira, é difícil, mas mesmo assim aconteceu. E esse aprendizado, essa vida comunitária é o que eu quero formar aqui no Brasil. É muito interessante quando nós podemos morar juntos, viver juntos e compartilhar. Vamos fazer comida juntos, vamos fazer orações juntos, vamos fazer cursos juntos, cuidamos do templo juntos e aprendemos juntos. Qual que é a importância dessa união? Buda falava que há 3 joias, que é Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquele que acorda, que desperta. Dharma são os ensinamentos e Sangha é a comunidade. Um não existe sem o outro. Nós falamos que as 3 joias são uma só. Não existe um Buda sozinho no meio do mato que não fala com ninguém. Isso para nós é chamado Pratyeka Buda. É alguém que pode atingir o nível de realização, mas não é capaz de transmitir. E se não transmite, não transforma a sociedade, o mundo. E o importante é isto. O segundo é o Dharma, são os ensinamentos. Ensinamentos trancados dentro de um cofre não servem para ninguém. O ensinamento tem que ser divulgado, tem que ser praticado. E quem faz isso? São os Budas. Então, Buda e Dharma acaba sendo uma coisa só. E ensina a quem? A Sangha, a comunidade. E a comunidade são as pessoas que têm propósitos de vida comum. O seu conhecimento veio do Japão. Sim. Mas tem outros países no mundo que seguem essa linha de prática firmemente? Ah, sim. E fielmente? Ah, sim. Eu gosto muito de pensar na Tailândia. A Tailândia, os homens são obrigados a fazer ou serviço militar ou serviço religioso por 1 ano. Não é bonito? Um dos dois. Um dos dois. Ah, o religioso também entra no rol. Por quê? Porque muda o seu olhar. Quando você é religioso, que você tem que pedir esmolas na rua, que você vive da doação dos outros e que você passa o dia todo em estudos e meditação, há uma mudança interior muito grande. Assim como no exército também acontece. Né? O exército quer servir
e obedecer. A ordem religiosa é servir e obedecer. Só que em vez de você pegar armas, você vai pegar os ensinamentos de Buda, você vai trabalhar com a compaixão e a sabedoria. E eles garantem que a pessoa que entra numa ordem religiosa por um ano sai modificada. E alguns ficam para o resto da vida, e outros não, passam um ano como monges e depois vão ter seus casamentos, sua vida comum, né? Mas houve uma mudança. É interessante isso, né? A mudança vai acontecer de qualquer forma, né? Acontece. É uma experiência. E é obrigatório. É obrigatório. Um dos dois. É. Nós estamos o tempo todo nos transformando. Agora, nós podemos escolher como queremos essa transformação. E às vezes a gente não percebe. É como escolher um programa de rádio. Nós podemos, estão inúmeros canais com um monte de coisas sejam ditas. Na hora que eu escolho um canal, eu estou escolhendo uma transformação interior minha. É algo que eu preciso ouvir. Isso. E que eu vou ouvir, e se eu prestar bem atenção e assimilar, aquilo vai me fazer refletir e me transformar. E vou pôr em prática. E como que foi essa transformação para você? Nesse período, primeiro contato que teve com a meditação, depois a decisão, a escolha, na verdade, de ir ao Japão e fazer toda essa formação espiritual. Como que foi a sua transformação? Como você olha para trás hoje e sente isso em você? Eu acho que as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Eu iniciei práticas meditativas, acho que quando eu fui morar na Inglaterra. Eu passei um ano na Inglaterra, uma época, e a Inglaterra é muito ligada à Índia e tem muitos... Todo mundo se pensa muito em meditação. Lá eu comecei a fazer meio por minha conta. Voltei para o Brasil, comecei a receber livros do Paramahansa Yoganandaji, do Self-Realization Fellowship, tem a autobiografia do Yogi, que é uma joia. Eu li esse livro, comecei a meditar sozinha e acabei indo morar nos Estados Unidos. E quando fui morar lá, eu li um livro sobre ondas mentais alfa. E eu fiquei muito interessada em saber se a meditação que eu estava fazendo, eu estava entrando em alfa. Porque o que o livro dizia? Que quando nós meditamos, entramos em alfa. E alfa é considerada a melhor onda cerebral para a nossa mente. E eu queria saber, eu tentei até ligar para umas clínicas que faziam trabalhos com isso, mas não consegui contato. E no livro eles entrevistavam o mestre Zen e perguntavam a ele: o que o senhor acha de nós, em vez de sentarmos em meditação, usarmos eletrodos para induzir o estado alfa? Ele disse: se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Eu falei: eu quero essa porta. Aí eu fui procurar o Zen na lista telefônica. Naquela época se usava lista telefônica, não tinha os Googles, né? E encontrei o Zen Center de Los Angeles, fui lá. O primeiro dia, a primeira meditação que eu fiz, eu falei: é isso que eu quero. Conseguiu sentir o alfa imediatamente? Senti, não, é isso que eu quero para a minha vida. Okay. Eu senti, aqui é a minha casa e esta maneira de meditar é aquela que faz sentido para mim. E eu acho importante isso, que as pessoas que estão à procura, é importante que a gente vá em diferentes locais até que você sinta afinidade espiritual. É uma coisa que o nosso fundador no Japão, Mestre Dogen, do século XIII, ele dizia: as pessoas têm que sentir afinidade espiritual com Buda, afinidade espiritual com a prática, para poder praticá-la. Não é uma coisa que é forçada. Então, o meu processo foi um processo quase que passo a passo. O passo seguinte era este. Cheguei em Los Angeles, conheci essa comunidade. Logo eu quis morar na comunidade, fui morar lá e pedi para ser monge. O meu professor me fez esperar 3 anos praticamente, dizendo: você vem de uma família católica, você não entende o budismo, tem que aprender isso para ver se é isso mesmo que você quer. E eu tinha certeza. Eu tive certeza desde o primeiro dia. Então eu tive que convencer o meu mestre, tive que convencer minha mãe, que era católica, e achava estranho eu ir para uma religião tão distante para ela, mas foi interessante porque ela começou a estudar o budismo, ela gostava muito de psicologia, e tem um livro do Erich Fromm, que é Zen, a psicanálise. Então
pelo Erich Fromm, pelo Zen e a psicanálise, ela acabou acolhendo a minha opção. Porque no começo ela dizia assim, eu acho que isso é uma lavagem cerebral, minha filha. O que estão fazendo com você? Eu dizia, mamãe, eu quero lavar bem lavadinho. Porque eu estou me sentindo muito bem. Porque está muito bom. Porque você começa a perceber aquilo que é um imprint que foi colocado em você pela família e pela vida. E chega uma fase de maturidade que você faz, eu quero fazer as escolhas. Isto foi colocado em mim, mas o que é disto que é bom e que eu quero continuar e o que não é. Exato. Se há discriminações na minha família, eu não quero mantê-las. E eu vou perceber que elas foram colocadas em mim na infância e eu sou capaz de transformá-las. E isso eu acho que é um trabalho riquíssimo. Quando eu iniciei as práticas, veja, eu sou da época da ditadura militar e haviam vários colegas meus de redação, eu fui jornalista, que entraram para a clandestinidade no processo de vamos transformar o mundo. Quando eu descobri o que a meditação tinha feito comigo, eu falei, nossa, se eu voltar para o Brasil vou ser presa, porque eu sou a revolução viva. A mudança aconteceu num nível tão profundo que nada pode segurar mais isto. E é uma mudança no sentido dessa ideia da comunidade, de fazer o bem ao maior número de seres, independente de partidos políticos e sistemas econômicos. Mas é uma mudança interna tão profunda que eu acho que isto é a mudança do mundo. Esta é a transformação verdadeira. Quando cada uma de nós se percebe a vida da Terra. Nos sentimos isso, não é uma fala da boca para fora, é uma experiência íntima de que estou interconectada a tudo e a todos. Então eu passo a cuidar com respeito, porque o outro sou eu. Então não é que eu sou boazinha. O que é adequado? Se alguém não está numa boa circunstância, é como se minha mão estivesse sofrendo. Eu vou cuidar dessa mão. Não por ser boa, mas porque estou sentindo essa dor com intimidade. Eu falei, essa mudança é tão radical e tão profunda que imagine que a gente possa facilitar que mais pessoas acessem. E nós dizemos, esse é o eu verdadeiro. Essa é a essência do ser humano. E é muito mais do que simplesmente viver numa prática meditativa eternamente. Muita gente confunde isso. E é por isso que a gente está aqui também conversando para esclarecer cada vez mais. Porque não é só meditar. Não vai muito além disso, né? É sentir o próximo, é enxergar o mundo de uma forma real, mas que tem salvação. Que tem salvação, uma forma mais amorosa, uma forma de transformação pelo exemplo, pelo cuidado, a gente fala, tem compaixão e sabedoria. Tem que ter os dois juntos. Eles são misturados, são entrelaçados. E a compaixão não é a peninha. Não. Não é a dó. Não. É sentir como em você e por isso ver meios hábeis, meios expedientes de transformação. Sua Santidade, quando a última vez esteve aqui no Brasil, ele falou uma coisa que para mim é importante, eu repito sempre. Ele disse, nem sempre a compaixão é visceral. Se você vê uma pessoa fazendo muito mal a uma criança ou a qualquer ser humano, você não vai dizer tenho compaixão por esse criminoso, por essa pessoa má. Não é imediato, não é das vísceras. Mas você tem que trabalhar isso com seu cérebro, para você entender que mesmo este que está sendo violento é uma vítima da violência. E você tem que trabalhar para acolhê-lo no seu coração e transformá-lo. Não é acolher e dizer tá bonitinho, não, vai preso, vai fazer tratamento, é uma doença, mas você não tem ódio, não tem vingança e não quer o mal desse ser humano. Porque ele é um ser humano. Porque é um ser humano, que é vítima, como todos nós, de uma sociedade violenta. Então, como é que nós transformamos uma sociedade violenta numa sociedade, numa cultura de paz? Cultura nesse sentido de cultivar. Então, temos que cultivar em nós as sementes. E perceber que nós também temos sementes bem danadinhas. Sim. E é como tirar um pouquinho dessas ervas daninhas. Mas elas são necessárias. Porque até na terra elas têm a sua função. Então a gente perceber que até de vez em quando a gente tem um pensamento meio obtuso assim, você fala, olha que interessante, porque tive este pensamento obtuso, eu percebo que ele é tolo e eu posso fazer surgir o pensamento verdadeiro. Mas é o imediato. É o imediato. Eu notei, Isto. Está num grau de entendimento Isto. que eu vou perceber. Eu
né? Não é nem se recriminar, né? Eu não deveria ter tido esse pensamento. Não. Transforme. É isto. Ressignifique. Que a gente fala, a transcendência, o pessoal pensa que muitas vezes quando se fala, tem que transcender, então eu tenho que matar isso. Eu não vou matar coisa nenhuma. Não tem agressão nenhuma. Tem um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, que ele diz assim, a gente tem que dar colo para a nossa raiva, para as nossas emoções negativas, em vez de dizer, você não posso sentir isso, não, elas surgem porque faz parte da natureza humana. Se ela surgiu no momento inadequado, que não é próprio, ele diz assim, é como se alguma coisa do sótão viessem para a sala de visitas, e está tão empoeirada, não deixa ela lá, pega ela de novo, com muito carinho, e leva de novo para o sótão. Ou ele diz assim, embale a sua raiva, põe no colinho e diz, minha querida raivinha, você é tão necessária, tão querida, só que agora, nesta circunstância, não preciso usá-la. Então, você não briga com você não luta. É um sentimento inevitável, a gente sente raiva. Então, e pode ser uma alavanca de transformação do mundo. Se eu vejo coisas muito absurdas e elas me incomodam, preciso que elas me incomodem para que eu faça alguma coisa. Tudo isso você teve contato dentro do mosteiro? Sim. A vida comunitária, dia. Sim, porque viver em comunidade é uma maravilha, você briga, as pessoas te irritam, elas te desrespeitam, elas te excluem algumas vezes e você também faz isso. Aí você começa a perceber. Teve um dia tão simples, eu estava preparando chá para um mestre muito importante que estava lá, então eu abri a porta para o mestre, eu parecia um anjinho, eu abri a porta, falava, olha o chá para o senhor, tão gentil. Eu fechava a porta, tinha uma auxiliar comigo, eu falava tão bravo com ela. E um dia eu percebi isto. Eu percebi as minhas duas faces. Que aqueles bonecos de teatro, sim, até as duas faces, uma da felicidade, outra da tristeza, da alegria e do drama, pois aquilo foi tão visível para mim por causa das práticas meditativas. Senão não teria notado. Não, porque eu observo a mim mesma. E na hora que eu observei, eu falei, nossa, que feio. Para determinadas pessoas eu sou um ser celestial, um bodhisattva que estou fazendo bem, e para outras pessoas eu sou tão grosseira. Que feio! Como é que... E a minha mestra dizia assim, a sua prática é revelada quando ninguém está vendo você. Como você se comporta? Porque você está vendo. Então eu comecei a me olhar quando ninguém me visse. E eu comecei a perceber que eu tinha umas coisas muito feinhas. E que não é que feio, não. Puxa, eu tenho que lidar com isto. Eu tenho que transformar isto. Como é que eu vou falar com essa pessoa que está me ajudando sem grosseria? E é um treinamento incessante. É incessante. Porque quanto mais a gente toma contato com esses fatores, mais a gente descobre coisas novas. Mais. E as provocações são mais sutis. Quando você pensa assim, bom, agora já cheguei numa plataforma, que agora já sou uma mestra. Não. Nunca pense isso, porque aí sempre virão provocações. E você está pronta a percebê-las e transformá-las. E não dizer eu sou um ser perfeito. Não, ninguém é. E essa é beleza, porque a prática é incessante. Então a meditação, ela não é só nos momentos em que nós estamos sentados numa sala apropriada, com um silêncio adequado, com as condições. Ela tem que ser um processo da nossa vida. É a nossa vida. Se no começo nós procuramos horários no nosso dia para colocar a meditação, a gente vai perceber que dentro da nossa vida meditativa tem horários de atividades. Inverte o processo, porque tudo se torna essa atividade de autoobservação, de atenção plena, que eu chamo de presença absoluta. Estarmos completamente presentes aonde estamos. Presença absoluta. Importante isso. Essa foi a maior... transformação na sua espiritualidade? Foi. Sem dúvida alguma foi. E uma vez, um exemplo grande que me impressionou muito, eu estava com meu mestre num aeroporto no Japão, nós tínhamos descido e estávamos esperando as pessoas que vinham com as malas. Geralmente nós ficamos assim, olhando para o relógio, olhando para o lado, ele apenas ficou parado. Nós estávamos parados no meio de um aeroporto e ele estava absolutamente presente, vendo, ouvindo e sendo.
sem nenhuma ansiedade. Eu falei, nossa, será que um dia eu chego nisto? Será? Tá no caminho. Conseguiu chegar pertinho? Pertinho. É isso que eu espero todos os momentos da minha vida. Tá acabando quase o nosso primeiro bloco. Eu queria que você deixasse o endereço do templo. Nós estamos no Pacaembu, bem ao lado do estádio. Chama-se Rua Desembargador Paulo Passalacqua 134. Há um telefone 3865-5285. Rua Desembargador Paulo Passalacqua 134. Telefone, repita. 3865-5285. 3865-5285. E, para variar, essa entrevista vai para o podcast da Rádio Mundial já na próxima semana. Você pode ouvir novamente essa entrevista, anotar o que você quer, pegar o endereço, telefone, tudo com muito conforto. Que é isso que a gente quer, né? Que essas pessoas se sintam confortáveis a respeito do que ouve, do que fala, do que sente. Exatamente, estar sempre em casa. Apreciando. Apreciando a vida. Hoje eu aprendi mais isso. Essa palavra aqui vai ficar, né? Boa. Apreciando a vida. Vamos deixar o teu site, que nós esquecemos de falar no final do próximo, no bloco passado? É www.monjacoen.com.br. E tem a da comunidade, que é zendobrasil.org.br. Telefone de contato? 3865-5285. Eu tenho uma curiosidade. Recentemente, tiveram 2 fatos marcantes onde eu vi notícias suas. Sim. Uma foi da Meia Maratona de São Paulo. Sim. Né? Recentemente você participou da Meia Maratona de São Paulo. Como que é isso para você, que tem uma vida tão zen? Como que surgiu a ideia? Como você começou a correr? Conta pra gente. Então, eu comecei a engordar um pouco e ter uma vida muito sedentária. Eu pratico yoga, mas é Hatha Yoga e ela não estava sendo suficiente para o meu sedentarismo. E eu tenho uma praticante, uma aluna, que ela tem uma assessoria de corridas, que chama Peralta Sports. E essa Peralta, ela me chamou e disse assim, Monja, vamos caminhar na Praça do Estádio, a senhora tem que andar. E ela começou a vir me buscar 2 vezes de manhã por semana, segundas e quartas. A gente tem esse programa lá, às 6h30 da manhã, na Praça do Estádio. E a gente comecei caminhando. Eu mal conseguia, são 600 metros, e eu ficava exausta. De caminhar. De caminhar. E aos pouquinhos ela disse, vamos, me mandou fazer exames médicos, esteira, que eu nunca tinha dado numa esteira, que aflição, aquela coisa de fazer exame de esteira. Mas enfim, fiz toda a programação que ela queria, ela viu que ela podia puxar um pouquinho mais, e depois de caminhar, ela falou assim, agora vamos correr um pouquinho, uma trotadinha aqui e ali, até que ela disse assim, agora a senhora pode correr 5 quilômetros. Eu falei, imagine, pode. E me inscreveu na Meia Maratona de São Paulo, mas para os 5 quilômetros. Tá. Mas já é uma meia maratona. É, mas foi uma maravilha. E de repente eu vi, porque a gente tem uma ideia de quem está em corrida, que é só corredores de ponta, que é tudo gente muito magrinha, que muito grandes esportistas, e era uma maravilha, porque tinham pessoas de todas as idades, de todos os corpos, pessoas que apenas caminhavam, e eu falei, que bonito isto. Gente que acorda cedo de manhã para entrar numa corrida, numa maratona dessas, tem os de ponta que vão lá na frente, e tem nós os outros. Que é a união. Isso, e pela saúde estamos lá. Então é muito gostoso, porque a gente vai respirando, vai no seu ritmo. O perigo da corrida é que de repente você quer ir no ritmo de outras pessoas que são mais rápidas, aí você não chega no final. E a minha treinadora, ela foi do meu lado, que ela disse, cuidado, vou com você. Você tem que ir no seu ritmo. E é uma sensação muito boa. No finalzinho, quando estava chegando na reta final, acho que assim, uns 50 metros, ela pôs um dedinho assim nas minhas costas, assim, vai. E aí eu dei tudo que eu podia, corri. E foi tão gostoso. Adrenalina? É. E ela disse assim, é preciso chegar na reta final e levantar os braços com energia. Não é aquela gente que chega no final se arrastando. E eu consegui isso. E aí parabéns! Então, aí eu descobri que é muito gostoso, né? Você criar metas que são difíceis de ser cumpridas. E aos poucos ir construindo essa possibilidade. Comecei a prestar atenção na minha dieta. O que eu como no dia anterior, na noite anterior, vai modificar meu treino no dia seguinte. A gente, por exemplo, não pode comer proteína, não pode tomar leite, derivados de leite, porque faz mal para a corrida.
Então, se você vai correr, treinar no dia seguinte, tem que comer, que delícia, macarrão, nhoque, não é uma maravilha? Carboidrato, né? Carboidrato, é uma felicidade. É um estilo de vida que você foi conhecer. Fui conhecer. É uma novidade na sua vida, isso é maravilhoso. Novidade. É gostoso. E o mais gostoso de tudo isso é o reconhecimento do seu físico. É. Né? Você foi conhecer coisas, habilidades, práticas que, de repente, que não sabia ficaram que tinha. Estava lá no jardim de infância ainda quando fazia educação física, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Isso aí. A impressão que eu tenho é essa, é muito maravilhoso. E um outro fator que eu li recentemente, a gente até com o Otávio Leal, né, que faz um programa com ela também, aqui na Rádio Mundial, ele que me apresentou o projeto A Monja e a Emotiva. Ah, então. Né? Com a Gisela Hall. Como se uniu a Gisela Hall e como que vocês duas embarcaram nesse projeto? A Gisela Hall, acho que alguns anos atrás, ela veio me procurar para fazer práticas meditativas. E nós criamos uma amizade. E ela criou um outro programa que chama... Ela fez um livro e me convidou para esse lançamento. E ela tem um programa que chama Vigilantes da Autoestima. E ela me convidou 2 ou 3 vezes para fazer palestras para esses grupos. Certo. A maioria são mulheres que têm a autoestima lá embaixo. E a Gisela trabalha de uma forma muito lúdica, muito engraçada, muito divertida, para levantar essa autoestima, não permitir que assédios morais, sexuais, que a gente tenha respeito por nós mesmas, né? E foi muito bonito, eu gostei muito do que ela fazia, e ela sugeriu, vamos fazer um programa na UOL, acho que chama, né? TV UOL. TV UOL, dizendo a monja e a emotiva. Falei, tá bom. Fizemos a gravação na casa de uma amiga dela, que cedeu o espaço, um projeto, e foi aprovado. E ela é muito divertida, né? Então ela é muito provocativa, ela é cheia de energia, ela vem e fala, e ela sabe falar e tocar o coração das pessoas. Quem tem visto esse programa, eles chegam para mim e dizem, monja, eu ri tanto, foi tão bom e ao mesmo tempo me trouxe uma reflexão profunda. E é de novo aquilo, para termos reflexões profundas, não precisa ser de cara brava, não precisa ser falando duro, com o dedo em riste. Você pode brincar com as suas dificuldades. Mais fácil até para entender. Para entender, isso. Então está sendo muito bonito isso. Que legal, parabéns por mais esse projeto. Fizemos uma caminhada aqui na Avenida Paulista. Foi. Otávio Leal veio com a Ju, com um grupo grande de pessoas, e de um lado era eu caminhando, que eu viria lá do Paraíso, então a monja que veio do Paraíso, e as emotivas que vêm da Consolação. E caminhamos pela Avenida Paulista para nos encontrar no MASP. Olha, eu andei quase parada na rua e elas não chegavam. Você em ritmo zen. Zen, bem zen. Cada passo expira meio passo. E ela animada, na autoestima. Animada, a autoestima demoraram para chegar, mas chegaram. Aí o grupo se uniu. Se uniu e nós dançamos na rua. Não tem uma dança agora que toca uma música e todo mundo dança assim, bem esquisito? Aí nós fizemos isso, foi muito gostoso. Ai, que delícia. São coisas que acontecem aqui em São Paulo que acabam tirando a gente daquele foco, né, do trabalho. Distrai de uma forma lúdica e interessante. E sem atrapalhar o trânsito, sem incomodar ninguém e ao mesmo tempo trazendo uma reflexão. Ai, que delícia, gostei. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho mais da meditação. Para que as pessoas entendam um pouco mais. Qual que é a maior vantagem na prática da meditação? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Uma das coisas que o fundador da minha ordem dizia é estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Mas veja, ele escrevia esse si mesmo, esse eu mesmo, letra grande, o grande eu. E estudar a si mesmo, ou o grande eu, é esquecer-se do pequeno eu. Esquecer-se, de novo eu vou falar, essa transcendência do eu menor é a transcendência do nosso egoísmo, dessas nossas energias meio dispersas, né, das nossas malvadezinhas. Mas não é que ela tenho que matá-las ou acabar com elas. Eu vou além, eu vou acima. Eu percebo a luz maior. Certo. E que até isto faz parte deste quadro, ele não é um obstáculo. Então, eu acho que a vantagem, a coisa principal da meditação é essa, porque cada dia nós estamos um pouquinho diferentes. E nós podemos acordar e olhar para nós mesmas e fazer escolhas.
capacidade de fazer escolhas, escolhas com sabedoria, escolhas com compaixão. Não ser manipulada pelos outros, nem manipular ninguém. Isso eu chamo de liberdade, ser a senhora, o senhor da sua casa. E a sua casa é o seu corpo, que é o seu templo. E você é a proprietária, você é esse corpo, esse templo. Então não pode deixar ser manipulado ou manipular. E há muita preocupação hoje, até pela mídia, em cuidar do físico. Mas nós também precisamos cuidar da mente e do espírito. Como é que são separados? São unidos. Né? Se a gente acha que eu estou cuidando só do corpo, é uma bobagem. É uma bobagem. É carcaça. É carcaça. Agora, ao mesmo tempo, quando nós estudamos, lemos, temos questões a resolver, que pode ser até de atividades físicas, eu tenho que ter coordenação motora, coisas do gênero, eu estou provocando meus neurônios a funcionar. E já ficou muito bem provado pelos neurocientistas que nós precisamos estimular nosso cérebro. Não pode deixar apenas ficar sentado em frente de uma televisão, obtendo imagens sem interação. Eu adoro televisão, mas eu brigo com as notícias, até por que escolher essa notícia e não outra, a quem interessa. Até pelo seu olhar jornalístico. Não é? Né? Mas é interessante isso, da gente poder entender as escolhas que fazemos. Nós estamos escolhendo. A minha mestra dizia assim, que a prática meditativa nos levava a essa capacidade de escolher o canal que queremos assistir. E ela diz assim, tem gente que gosta de assistir só o melodrama, os programas policiais, os crimes, os sofrimentos. E aí você vive angustiada. Ela se muda de canal. Ela diz assim, mas pessoas às vezes não conseguem mudar de canal, nem sabem que há outros canais. E ela diz, por isso que é importante a gente mostrar às pessoas, existe outra maneira de ser no mundo. Você pode olhar o mundo por outros ângulos. Você pode escolher. Escolher o que você quer para a sua vida, que acaba sendo o que você escolhe para o mundo. Porque aquilo que eu estou ouvindo vai me atingir de forma direta. Parece que não, mas vai, né? Nos alimenta, transforma nossa forma neural, as conexões neurais de pensar. Então é preciso estimular o cérebro com aquilo que leve você aonde você quer ir. E no caso, a prática da meditação, para quem nunca começou a meditar e tem esse desejo, qual que é a sua primeira indicação? Se você puder manter a sua coluna erecta, nós começamos por aí. Tem uma postura física importante. Segundo, respiração correta. Essa respiração começa a partir de você observar como está inspirando e expirando. Não force, apenas observe. E você vai perceber que, em qualquer processo emocional, a respiração fica pulmonar e rápida. E quando você está em tranquilidade, ela fica mais profunda e mais abdominal. Então, o processo meditativo nos leva naturalmente a essa respiração mais profunda. Se eu começar a prestar atenção nessa minha respiração, eu estou colaborando para que eu entre em estado meditativo. Isso. Que delícia isso. É simples. E com o tempo isso vira um hábito. Um hábito frequente. Fica natural a respiração mais profunda. De vez em quando alguma coisa vem e você sai fora e você logo percebe. E volta. No começo... Volta mais rápido. Bem mais rápido, né? No começo, normalmente, a gente tem os pensamentos intrusos, né? A mente vai e viaja. Viaja, aí você fala, volta, eu estou tentando meditar. No começo, a gente começa tentando. Que indicação você dá para quando surgirem esses pensamentos? Observa. O que são pensamentos? Você pensa branco, preto ou colorido? Como são seus pensamentos? São palavras? São imagens? Então você vai imediatamente para a observadora de si mesma. Em vez de você ser controlada pelos pensamentos ou se perder neles, você imediatamente dá um certo distanciamento de observação como um cientista. Que interessante, pensamentos. O que são pensamentos?
São conexões neurais? É uma coisa bioquímica? Por que que este pensamento provocou este outro? De onde ele surgiu? Foi um ruído na rua? Foi uma imagem? Foi alguma coisa que hoje me preocupou? Que interessante, isso está me preocupando. Mas eu estou meditando, eu não vou pensar nisto agora. Eu observo que eu preciso pensar sobre isto, mas não neste momento. E eu volto minha atenção para a respiração. É de novo uma coisa que eu não posso brigar com, porque se eu for brigar com meus pensamentos, eles ficam tão poderosos que eu só vou pensar. E eu posso tirar alguns momentos por dia para pensar, que as pessoas não fazemos mais isso. A gente pensa guiando o carro, a gente pensa falando com alguém, fazendo alguma coisa. Imagine que a gente pudesse tirar 10 minutos por dia, que você fecha a sua porta e diz, não entrem agora porque eu estou pensando. Ninguém mais entende isso. Mas é de graça. E é de graça. E é importante. Tem um assunto para pensar sobre ele. Tem um problema familiar, estou me desentendendo com as pessoas próximas de mim. Eu vou sentar e pensar. Não vou falar com os outros. Eu vou pensar como que eu estou agindo. Não como os outros agem, mas o que que eu estou fazendo que eu estou mantendo um círculo vicioso de um relacionamento que está prejudicial. E depois de pensar, eu vou meditar. A meditação não é pensar e também não é o não pensar. Veja bem, aí que é o truque. Porque a gente fala, bom, se tenho pensar, o oposto é o não pensar. Então eu quero não pensar. Não, não é isto. Eu observo ambos. Eu observo que é o pensamento e o não pensamento. E eu não prefiro um pelo outro. Eu reconheço ambos. E aos poucos os intervalos entre os pensamentos ficam mais lúcidos, mais claros e maiores. Então eu não expulso o pensamento, eu observo e vejo que entre um e outro pensamento há espaços vazios. E eles vão ficando maiores. Ou seja, a minha atenção não vai ser mais ao pensar, a falação nossa mental, mas vai ser também aos espaços onde esse pensamento não ocorre. E aí nós encontramos uma tranquilidade muito bonita, porque aí eu posso ouvir melhor. E a gente sai daquele turbilhão de indecisões. Porque muitas vezes esses pensamentos vêm com as indecisões, Isso. com as dúvidas da vida. Eu digo que é como se você fosse entrar no mar e no começo tem muita marolinha. Pequenas ondas. E a gente dá a impressão no começo que tudo que existe, o mar é aquela beirinha da praia com aquelas ondinhas. Sim. Então, quando eu começo a penetrar minha mente, eu vou encontrar tudo isso. Essa confusão toda dos estímulos que estão me provocando durante o dia, das coisas que eu tenho que fazer. Mas se eu fico sentada mais um pouquinho, eu aprendo a furar a onda. Eu aprendo a ir mais profundo, eu aprendo a nadar. E aí, de repente, eu me percebo uma gota d'água. Isso é o Samadhi. Isso é o Samadhi. Mas eu tenho que atravessar... Que é o nome da nossa revista. Tá vendo? E aí que eu tenho que atravessar as ondinhas. Então, eu não brigo com elas. Mas eu reconheço, estou na superfície. E ela é bonita. Olha como é linda a nossa mente. Ela é estimulada por tudo que existe. E é interessante, você falando nisso, o que me vem à mente? Respeito. Eu estou respeitando os meus pensamentos, os espaços silenciosos. É um respeito consigo. É isso mesmo. É não violência com você. Não me obrigo a chegar a um estado, não. O processo é lindo. A minha professora no Japão, a minha abadesa do meu mosteiro, ela sempre dizia isso. Aprecie o caminho. Aprecie cada instante da sua prática, não só quando eu chegar lá, eu quero chegar no Samadhi, preciso chegar no Samadhi. Não, o Samadhi, você nem percebe, ele já estava ocorrendo. De repente, apenas uma mudança de percepção sutil, isso que eu falei, de você poder mergulhar mais fundo e se perceber, e você desaparece, você é água. E a sensação que isso dá? De estar interconectada a tudo que existe. É o que vai se chamar o êxtase místico, né? Ninguém precisa fechar o olho e esperar ver luzinhas com colorido, nada disso. Não, a mudança é do coração, é da percepção, é de uma sutileza tão grande. E nós começamos a trabalhar sempre na parte menos sutil, né?
Então, eu vou ter uma postura, eu vou ter uma respiração, e aos pouquinhos a gente vai entrando em níveis mais profundos de consciência. E essa nossa consciência mais profunda e mais sutil, ela é protegida. Não pode entrar qualquer um de qualquer jeito, porque ela é a origem, a fonte de toda a nossa vida. Então, só entra lá quando a gente está em pureza. E como é que a gente acessa essa pureza? Na prática. É como para praticar eu fosse acessar uma fonte luminosa, jorrando essa água puríssima, mas para eu chegar na fonte eu vou me banhando por essa água, e quando eu estou em pureza eu chego na fonte e percebo que eu sou a fonte, que eu sou a água que jorra dessa fonte. Mas enquanto nós estamos achando, eu não presto, eu sou ruim, o mundo está ruim, eu preciso parar com isso. Não, eu não tenho que parar com isso. Eu tenho que colocar na minha vida a capacidade de introspecção e de silenciar um pouquinho. Começamos silenciando a boca, né? Aí observamos o movimento da mente. Aí vamos mais adiante. Esse movimento, ele pode até continuar, como na beira d'água, as ondinhas continuam. Mas eu estou lá no fundo. Eu já não estou mais ouvindo. E não quer dizer que ele acabou. Eu digo que transcendência é isto. Perfeito. Eu não mato alguma coisa, eu não destruo, mas a minha atenção vai para outro nível de consciência. E aí é o Samadhi. Aí é o Samadhi. O Samadhi da não diferenciação, da identificação. Todo sou eu e eu sou o todo. Que sensação confortável. Só de conversar a gente já vai sentindo, né? Todo esse processo. E espiritualmente, o budismo é uma das filosofias que eu posso dizer que mais colaboram para a nossa evolução, a partir do momento que também a gente está entrando na mente, acessando os fatores do espírito. Eu acho que muitas filosofias e religiões fazem isto. Eu sinto afinidade com o budismo, mas eu respeito muito outros caminhos que também levam lá. As práticas meditativas, elas não são só budistas, a gente tem dentro da Cabala, da linhagem hebraica, tem maravilhosas meditações, as tradições de origem africana têm meditações, as tradições sufis têm meditação. Então a gente vai encontrar os cristãos, tem a meditação cristã do Don Lawrence Freeman, que é de John Maine, que vem para o Brasil todos os anos, é muito rica também. As práticas meditativas, a gente vai encontrar uma grande afinidade. E essa experiência mística deste autoconhecimento, ele está presente em todas as tradições, mas não é tão divulgado. Então, o que a gente tem agora no mundo acontecendo? Que as práticas orientais, elas estão tornando isso acessível a todas as pessoas. Não apenas a alguns mosteiros, a alguns monges dentro de determinadas práticas. A gente percebe que isto é da espécie humana. E o que é interessante é da neurociência, e isto sim, a neurociência tem vindo procurar, principalmente em budistas, este conhecimento da mente. Porque é um estudo da mente, sempre foi. E não era um estudo que nomeava alguma coisa, dando nomes de divindades, ou pelo contrário, isto é a sua mente. Tanto que Buda dizia, o que deve ser mais temido é a mente humana. Mais do que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Uau! Então precisamos conhecê-la, porque a libertação do ser humano, a salvação verdadeira, é o conhecimento. E é o conhecimento da mente, que eu digo de novo, não é só a minha mente, a minha historinha pessoal, mas o que é a mente humana, o que é esta mente, que é tudo que existe, que é inominável. E que nós vivemos num mundo tão turbulento, principalmente nas regiões urbanas, isso mundialmente. Dá para viver na nossa sociedade mantendo um trabalho individual, interno, em busca desse autoconhecimento, dos benefícios espiritualistas, sem ficar brigando com a gente o tempo todo? Eu acho que o mais instigante é que nós estamos vivendo uma época de grandes transformações, que a gente pode chamar uma era axial, de grandes mudanças. Porque toda esta informática, esta percepção desta rede que é a vida, os astronautas nos mostrando o nosso planeta que não tínhamos visto antes como uma unidade, está causando uma transformação de modelo mental humano. E isso é maravilhoso.
Então, eu acredito que está aumentando o número de pessoas que estão se religando. Certo. Ou se estão procurando este conhecimento interior. Estão procurando a compreensão no meio dessa agitação toda, porque no começo é muito sedutor e de repente fica exaustivo. E aí você começa a selecionar. É como Facebook e todas as coisas que aparecem de informática. No começo elas são tão sedutoras, mas depois você tem que saber usar isso de forma adequada. Não é para escrever bobagem, não é desperdiçar um meio de comunicação tão precioso, né? É verdade. Rádio, tudo isso. Como é que a gente usa isto para fazer o bem? Um bem verdadeiro, para levar reflexões lúdicas, alegres, felizes de que a nossa vida é cada vez melhor. E aproveitar cada minutinho do nosso tempo, sabendo o que está fazendo, para onde está indo. Isso mesmo. Principalmente a gente que trabalha com comunicação, que informação a gente está levando e como que tudo isso vai criar um mundo melhor. É isso mesmo. Que é o que a gente quer. É isso. Monja Cohen, o programa está terminando. Obrigada. Eu querida. fico com uma pena, o papo tá tão bom. O programa está terminando. Quero já te agradecer essa presença maravilhosa aqui no estúdio da Rádio Mundial. Quero que você deixe para o ouvinte a sua mensagem final. Pode ser uma frase, pode ser uma mensagem mesmo que você queira dizer aí do seu coração. Eu acho que o principal é isso, que nós possamos apreciar a nossa vida. Tem alegrias, tem tristezas, tem problemas, tem dificuldades, mas é uma bênção estarmos vivos agora e que coisa rara termos nascido todos nesta mesma época e podemos compartilhar a vida da Terra. Somos a vida da Terra, cuidemos, pois. Cuidemos, pois. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei esse bate-papo. Fica o convite para que volte outras vezes aqui para a Rádio Mundial. Sempre muito bem-vinda a sua presença aqui. E com muita coisa para ensinar, muita coisa para aprender. Faz Porque parte da nossa vida. Você sabe fazer essa entrevista. Parabéns. E você que é uma boa entrevistada. Parabéns. Obrigada. Hein? Obrigada, gente. Um ótimo final de semana a todos. O Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Sábado que vem mais uma super entrevista aqui no Mundial e você. Um ótimo fim de semana e até lá.